Porque você vê a ênfase da Igreja Católica na unidade convergente para a figura papal e vaticana, e para o cardinalato, para os bispos e arcebispos. A Igreja, provavelmente, o dogma maior do catolicismo seja a unidade católica, universal. Já no protestantismo, o nome já diz, é protestante. Já nasceu com o DNA do antagonismo. É para protestar. Para protestar. Né? E com uma construção teológica onde uma das coisas mais importantes da doutrina protestante é o livre exame da Bíblia. Você é livre para olhar, examinar e fazer o que você quiser. Aí, conclusão, vai para o outro lado. É uma bipolarização total. Se de um lado os católicos são de uma convergência, às vezes, que reúnem todos os antagônicos, de um outro lado, no protestantismo, por qualquer razão, as pessoas se separam. E aí eu tentei diminuir esse choque, criamos essa organização, me surpreendi quando vieram tantos, e os que não vieram, sinceramente, foram os que nós não deixamos vir, porque eram aqueles em razão dos quais eu tinha conseguido aquela unidade toda, que eram seres tão díspares e grupos tão doidos, tão malucos, que quando eles pediram para entrar, o pessoal disse, não, Caio, são justamente esses os que fizeram a gente querer vir e ficar sob esse guarda-chuva para a gente se diferenciar da maluquice. Mas dentro desse grupo grande, muito maior que veio, eu comecei a ver que, e na minha presença, e me ouvindo, e nos eventos da gente, eles diziam amém para tudo. Mas nas práticas cotidianas deles, dentro das suas igrejas e paróquias e grupos, eles faziam justamente o oposto. Aí eu fui entrando num estado de nauseamento. Famosa hipocrisia, né? Hipocrisia vírus, daquela terrível. Raiz, né? Raiz mesmo. Mas o antagonismo é importante, né? Eu acho que o debate é muito importante, né? Mas de forma saudável. De guerra, né? Exatamente, de forma respeitosa, saudável. Dialogal. Né? E fazer a síntese dialogal é parte da inteligência de qualquer processo, da dialética relacional. Mas não, ali se não for como eu, tá fora. E briga, é antagonismo. Falta de respeito, na verdade. Né? Então, do ponto de vista, com a chegada da politização do chamado meio evangélico, e que ganhou esses contornos, já começou em 82, 83, 84, mas ganhou esses contornos que a gente vê agora, no fim dos anos 90, início dos anos 2000 para cá, eles foram ficando cada vez mais ideologizados com a tal da teologia do domínio. Então, conquanto eles tenham práticas diferentes em muitas coisas, em doutrinas, eles conseguiram o impensável. Eles conseguiram convergir para as maiores e piores formas de radicalização política, com um objetivo. Qual é o objetivo? É a tal da teologia do domínio, que é manipular. Nós nos unimos para nos tornarmos uma maioria na sociedade, porque divididos nós nunca seremos um corpo majoritário. Como um corpo majoritário, no entanto, a gente consegue eleger todos os níveis, de vereador à presidência da República. E no dia que a gente alcançar uma maioria que seja mais de 50% da população, a gente deixa de ser um Likud israelense, que é um partido menor, mas que faz o primeiro-ministro o tempo todo, dos últimos 30 anos. Fez o Ehud Barak, fez o Ariel Sharon, e agora o Netanyahu há 15 anos está no poder, ligado a um partido que não é o maior, mas é o fiel da balança para lá e para cá num sistema parlamentarista. Aqui é presidencialista, mas, como diz meu amigo Otávio Guedes, eles acabam... Cara, Otávio Guedes é demais. É demais, meu amigo há 30 e tantos anos. Muito figura. Muito querido. Ontem mesmo a gente falou bastante, a gente fala sempre, meu amigão querido.
embora eu seja bem mais velho que ele, eu o amei desde a primeira vez que ele foi me entrevistar, recém-saído da faculdade, há 30 e tantos anos. Então, o Otávio Guedes apelidou o Congresso Brasileiro de parlamentarismo tabajara, então, que vem do teu pai também. Né? Isso é no caso, o Caceta, né? Do Caceta. Caceta e Planeta. Caceta e Planeta. Então, parlamentarismo tabajara. Então, aqui, o que se conseguiu com o parlamentarismo tabajara é que nenhum presidente aprova as coisas se não houver uma boa vontade no Congresso. Então, os evangélicos entenderam isso há algum tempo e foram fazendo crescer essa bancada. Então, hoje para eles dominarem. Para eles dominarem. Hoje eles são o Likud ainda aqui da Câmara Federal, especialmente. Mas o objetivo é chegarem a ser mais de 50%. No dia que forem, aí os pastores passam a ser os ayatolás de qualquer que seja o regime. Se o presidente puder ser feito pelos evangélicos, melhor ainda. Mas se não for feito pelos evangélicos, vai ter que se submeter a eles, porque vai precisar aprovar as coisas no Congresso, e no Congresso quem vai dar as cartas serão os religiosos evangélicos. Então o pessoal que está de fora nem sente, nem sabe qual é a estratégia de poder que está em curso. Está em curso, no mínimo, aqui no Brasil, há 25 anos, embora as raízes disso, como eu disse, remontem a 82, 83, 84, desde o início da abertura na ditadura. Durante a ditadura, eles se aliaram profundamente à ditadura e foi onde começaram a ganhar rádios, porque a ditadura descobriu que uma boa maneira de seduzir os religiosos evangélicos, a principal commodity era rádio e canal de televisão. Que eram as grandes mídias, né? Grandes mídias. E chegou a um ponto que, por exemplo, tem grupos religiosos evangélicos que têm mais rádios espalhadas pelo Brasil ou repetidoras de TV do que a Rede Globo de televisão. Eu imagino. Imagino. Então, era a grande commodity. E aí o vício começou ali. Aquela metanfetamina começou a ser servida, aplicada mesmo na moçada, com rádios. Em qualquer lugar que você vai, a igreja tem uma rádio na sua cidade. E aí isso dá um status, dá um poder. O vereador precisa para se eleger, o prefeito precisa para poder fazer as suas políticas mais facilmente. Isso veio do pequeno para o grande, até que a gente chegou onde chegou, no estado atual de semi-ayatolismo, né? De semi-ayatoleiro, porque o alvo é se tornar uma espécie de Irã evangélico, sim, onde você tem presidentes supostamente civilmente colocados no poder, colocados é a palavra, não é nem eleitos. A democracia passa a ser uma máscara, um pretexto. Mas a dominação é religiosa, é de cima para baixo, é numa hierarquia. E a presidência e as outras instâncias, inclusive o Supremo Tribunal, a Suprema Corte, o objetivo é fazer maioria de juízes da Suprema Corte, para que o que venha a vigir, de fato, não seja a Constituição, sejam os usos e costumes da Bíblia e a média ponderada religiosa, que seja uma grande Constituição. Aí o cara vai obedecer às leis de Moisés, de 3.700 anos atrás, que é muito mais rigorosa do que o Código de Hammurabi, do que as leis das primeiras dinastias egípcias, que são coisas do arco da velha, literalmente. E aí, sinceramente, eu não podia, sob hipótese alguma, me submeter a uma coisa dessa. Eu não creio nisso. O Evangelho não ensina isso. Jesus foi completa e diametralmente oposto a isso. Quando perguntaram a ele, e querendo colocá-lo num dilema de escolha sobre se devia ou não se devia obedecer a César, ele pegou e falou: me dá uma moeda aí.
Aí deram uma moeda romana para ele, que era o que tomava conta e determinava o mundo inteiro dos dias de Jesus. E aí ele olhou, está lá, a face de César. De quem é essa face aqui? Aí disseram, de César. Aí ele disse, então dai a César o que é de César. Deixa lá para ele. Deus o que é de Deus. Mas deixa Deus fora disso. Porque, na realidade, todos nós somos entes políticos e não podemos fugir das nossas realidades políticas, cidadãs. A gente vive num mundo onde tem que haver consensos de natureza social para a gente ter um mínimo de normalidade relacional. E de ordem. De ordem, de organização, de direito, de justiça, de evolução de espaço cidadão para todos, inclusive e sobretudo na democracia, para as minorias, onde a Constituição é protetora de todos, mas especialmente dos que não têm voz, das minorias silenciadas pelas maiorias poderosas. Então, isso tem a ver com Jesus. Jesus é que deu voz a quem não tinha voz. Jesus é quem falou e pautou a vida em favor dos cegos, dos surdos, dos coxos, dos presos, dos oprimidos, dos pobres, dos aflitos, dos angustiados, dos possuídos, dos despossuídos, de todo esse povo. Esses aí constituíram a prioridade e as pautas de Jesus. Eu sou de Jesus. Eu sou do Evangelho. Então, se aparecer uma igreja, como uma igreja evangélica, me oferecendo uma pauta totalmente diferente, Jesus disse, olha, vocês querem usar arma? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Essa equivalência vai e volta. Eu sou o príncipe da paz. Comigo é diferente. Vocês estão aqui, não me veem fazer nenhum tipo de resistência. Aí vem alguém e te oferece uma pauta de armamento. Eu trabalhei a minha vida inteira pelo desarmamento em todos os sentidos. Desarmamento espiritual, desarmamento psicológico, desarmamento físico, desarmamento relacional. Aí eu vou entrar numa pauta de armamento, de hostilidade. Jesus disse, quem não é contra vocês, já é em favor de vocês. Aí eu vou e digo que não, quem não é exatamente como eu, sou contra, vou lutar contra, aí instituo a intolerância como dogma na sociedade? Jamais. Eu prefiro ficar o ser mais solitário da Terra, porque na minha solitude, em obediência ao Evangelho, eu ainda sou maioria total. Como diz Paulo, diante de principados, potestades e dimensões e camadas espirituais superiores, eu sou visto, enxergado, reconhecido e aplaudido, mesmo, como Jesus disse, que todos me antagonizem. Jesus disse, o perigo é quando todos concordam com você, porque aí vocês são como os falsos profetas. O falso profeta é que pega a média ponderada, vê o que a maioria quer e repercute, reproduz e ecoa exatamente a voz da maioria ou do interesse que signifique o pendor do grupo que o sustenta, que o mantém, que dá a ele poder. Então, em relação àquele grupo que o empodera, ele defende aquelas causas, ele não se coloca nunca em oposição ao empoderamento que recebe. E Jesus fez justamente o oposto. Se Jesus tivesse resolvido atender ao desejo de empoderamento que os religiosos dos dias dele teriam para conferir a ele, meu Deus, ele teria sido o ser mais poderoso possível, inimaginavelmente poderoso, porque tocavam nele, cura brotava. Ele tocava, milagres aconteciam. Ele chamava, o morto saía da morte. Ele não tinha pão e comida, de 5 pães e 2 peixinhos alimentava milhares. Fazia aquilo que era o impensável, imponderável, supra e sobrenatural. E na relação natural, imagina, se ele se alinhasse com o Sinédrio, que era o parlamento dos dias dele em Israel,
e com as principais categorias religiosas, que eram os fariseus e os saduceus, o principal grupo político, dominador do templo, e os fariseus, o principal grupo religioso teológico, meu Deus, se ele tivesse feito esse alinhamento, ele teria atropelado tudo e todos e criado o que os judeus queriam que ele criasse, naquela época, que era um antagonismo contra Roma, uma rebelião libertadora, e foi tudo que ele não fez, e porque ele não fez, não foram os romanos que o mataram. Os romanos foram só aqueles que os judeus pediram para que o executassem, porque, sob a legislação e a lei e a dominação romana, os judeus não tinham o direito de executar ninguém. Eles tinham que apresentar para o procurador, para o procônsules, para o preposto de César, no caso em Israel, em Jerusalém, e era Pilatos. Então foram e pediram Pilatos, disse: olha, eu não vejo nele crime nenhum, que seja digno de morte, deixa ele ir. Ele só pensa diferente de vocês, mas só promove paz. A mulher de Pilatos teve um sonho, que está registrado no Evangelho de Lucas. Teve um sonho na noite do julgamento, Pilatos envolvido com aquilo tudo. A mulher dele mandou um recado, dizendo: não te envolvas com esse justo, porque essa noite, em sonho, eu muito sofri a seu respeito. Não toca nele. E o Pilatos não queria, fez tudo para tirar Jesus do processo. Foi a religião que o matou. Porque a religião, na presença de Jesus, não o suportou, como até os dias de hoje, desde sempre, nunca suportou Jesus. O Jesus da religião não tem nada a ver com o Jesus mesmo do Evangelho. Não tem nada a ver com o Jesus da história real. Com a pessoa com a Jesus, pessoa, né? De Jesus, com o caráter de Jesus, com o ensino de Jesus, com os atos, gestos e modos de Jesus. Isso tudo é completamente antagônico à religião. O que a gente tem e pensa que tem alguma coisa a ver com Jesus é o cristianismo. O cristianismo é uma fabricação do quarto século, promovido por Roma, já que está de falência. Jesus não criou essa religião, não é? Jesus não criou religião nenhuma. Ele só disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Andem conforme eu vivo, eu ando, ensino, proponho, e vocês encontram vida, encontram o meu Pai. Esse caminho, essa jornada leva direto para a cara do meu Pai, leva para Deus. Andem assim, sejam humanos assim, sejam gente assim. Foi isso que Jesus ensinou. O resto é fabricação. Agora, tem gente me ouvindo aqui zangada. Que bom. É zangada. Por que o Caio está dizendo isso? Porque eu nunca direi diferente. Seja eu mentiroso e Deus verdadeiro. Mas eu não vou torcer o Evangelho de Cristo para agradar a quem quer que seja. Eu fui treinado pelo meu pai e depois pelo Evangelho, quando me converti, para aguentar paulada, cacete. Tem uma casca grossa. Estou vindo lá do Paleoceno para aguentar pedrada e levantar a cabeça e andar sem queixa, sem autovitimização. Foi a escolha que eu fiz por causa da minha consciência. Minha consciência não está à venda, nunca esteve, nem estará jamais. E eu vou passar por esse mundo pregando o Evangelho e ensinando o que Jesus ensinou. Quem é contra isso é gente que se coloca do lado de quem o matou. Vão ter que matar, tentar matar, apagar, fazer esquecer, fazer um erasing, colocar no ostracismo tanto quanto consigam, mas eu mesmo não tenho nenhum problema com isso. Meu único problema seria falsificar o Evangelho. Isso eu não tenho em mim para oferecer.